Eu não fui enganado, eu não caí em tentação sem saber. Aos 23 anos, eu escolhi o inferno. Sim, eu escolhi e não foi por falta de aviso, não foi por falta de Bíblia. Eu sempre estudei muito, sempre li muito a Bíblia. Nem foi por falta de testemunhos. Eu sabia, eu tinha convicção da decisão que eu estava tomando. Eu olhei para minha vida com dinheiro no bolso, fama, tinha acabado de comprar um carro importado e eu falei comigo mesmo: se é para viver, eu vou viver com intensidade, vou viver tudo. E eu achava que era melhor do que ser um hipócrita que está entre a igreja e o mundo, né? Essa era a minha visão e a visão que eu aprendi, né? Então, essa é uma visão que vem audível, você já deve ter escutado isso em algum lugar, né? E foi ali que começou a minha queda, com esse pensamento, porque a maioria das pessoas vai escolher o inferno igual eu escolhi. Aos olhos do mundo, eu tinha tudo, mas minha alma ela estava vazia, estava em ruínas, eu estava doente, e eu dizia ainda que eu fazia tudo aquilo pela minha filha, né, de trabalhar, ganhar dinheiro, mas na real que o dinheiro que eu ganhava, tudo ia para droga, para noite, para bebida, ostentação, e o que sobrava para minha filha era migalhas, né? E isso já é pesado o suficiente, mas continua, tá? E aos 25 anos de idade as coisas já não iam tão bem, aos 26 já tinha virado uma sombra do que ia bem, então tava pior, e aos 27, enfim, eu perdi tudo. Perdi carro, perdi o sonho, perdi dinheiro, perdi a dignidade, a coragem, eu perdi tudo. Fui envergonhado, né? Voltei a morar com meu pai, então um adulto quebrado, carregando vergonha e o sentimento de fracasso muito forte. Sentar na mesa como filho, mas sentindo um peso. Isso dói muito. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Então, eu saí de casa aos 17, então precisei voltar como uma pessoa que precisava, de fato estava quebrada, aos 28. Isso dói muito mais do que qualquer dívida. E foi ali, no fundo do poço, que eu fiz uma oração simples, né, pela primeira vez em anos, que eu pedi para Deus que fosse feito a vontade dele. 5 meses depois, seu vazio, eu acordei 5h30 da manhã, era 5 horas mais ou menos da manhã, tava com insônia, não conseguia dormir direito, e eu decidi abrir o YouTube, entrei em uma live, e essa live era uma live cristã, né, e um cara que eu admiro muito, e ele tava fazendo uma live, um projeto de live 5h30 da manhã, e aquela palavra ela me destruiu por dentro. E foi com ela que eu consegui ativar a minha identidade e entender que eu era filho de Deus. Então, só naquela idade que eu fui entender. Olha que bizarro. Eu fiquei muitos anos frequentando igrejas e tudo mais, e eu nunca tinha entendido a minha identidade. E ali, com quebrado, destruído, através de uma live no YouTube, sozinho, eu acabei descobrindo qual era a minha identidade e entendendo que eu era filho de Deus. E dessa live pra frente, que tudo começou mesmo. Deus me tirou da minha cidade, me levou para uma cidade grande, sem R$ 1 no bolso, sem conhecer ninguém, mas ele já estava lá preparando o ambiente. E eu dormia, né, num colchão, nem o colchão era meu, era um colchão emprestado, e eu lembro que eu chorava no banheiro, eu chorava antes de dormir, eu chorava muito, né, eu chorava muito, mas eu não murmurava, né, eu nunca reclamei. Todas as minhas orações eram: Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo. Porque eu já tinha entendido que para assumir a identidade de filho de Deus, ele ia ter que me dar uma nova identidade. Então eu estava tão destruído e reconstruído. Tá? A gratidão que virou minha arma secreta. Quanto menos eu murmurava, mais rápido o processo andava. Quanto mais eu adorava em meio ao caos, mais forte eu ficava. E sabe o que é mais louco de tudo isso? Eu sabia que sozinho eu não ia conseguir. Então ele me cercou de pessoas que não me conheciam, mas eles me amaram como irmãos. Gente que orava por mim, me dava apoio emocional, me sustentava na fé, me sustentava financeiramente e principalmente que me sustentava quando eu pensava em desistir. Deus ele trocou literalmente o meu ambiente. Sabe? Isso é muito forte. Foram ao todo 2 anos de deserto, 1 ano em desobediência, achando que eu podia viver do meu jeito, e 1 ano de obediência, mesmo sem entender, mas eu decidi permanecer. E hoje, aos 28 anos de idade, que nós consideramos como virada, ela veio, e hoje Deus ele restaurou tudo na minha vida já, me deu tudo novo, né, do zero, só que agora tudo do jeito dele. Não foi sorte, não foi contato, não foi eu, não foi as pessoas ao meu redor, foi Deus mesmo.
tudo foi Deus, eu vi a mão dele em cada movimento. Eu orava para ele e ele me guiava, eu orava para ele e ele me mandava de um lugar para outro, eu orava para ele e ele mudava a minha direção, conectava com outras pessoas, ele fechava ideias de negócios que eu tinha, ele abria outras, e às vezes eu até tentava forçar a barra, mas mesmo assim, ele entrava com a mão dele, dava o jeito dele, né, porque eu tinha pedido para ser feita a vontade dele. Basicamente foi obediência, foi deserto, muita lágrima e gratidão misturada. Você tá aí achando que Deus esqueceu de você? Escuta isso. Deus, ele permite a dor para te arrancar do Egito. Mas ele vai te alimentar no deserto e ele vai te levar até a terra que ele prometeu. Só que você não pode parar no meio do caminho. Talvez seu milagre já poderia ter acontecido, mas você está murmurando muito, está resistindo ao processo, não está tendo entrega, não está tendo proximidade e confiança. Eu precisei dormir no chão, ficar sem dinheiro, para poder aprender a valorizar a presença de Deus. Você pode escolher hoje o inferno disfarçado de prazer, igual Cristo, ou o deserto com Deus, que termina a terra prometida. Aos 23 eu escolhi o inferno. Aos 26 eu comecei a voltar. Aos 27 eu fui destruído. E aos 28 eu fui reconstruído. Você está a um passo. Não desista agora. A terra prometida, ela está logo depois do seu último choro. O Espírito Santo ele me dizia frequentemente quando eu estava sozinho. E ele está dizendo isso para você agora. A terra prometida está logo depois do seu último choro. O que esse vídeo falou para você? Curta agora, comenta aqui embaixo que isso é muito importante para levar luz para outras pessoas e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque tem mais vídeos vindo com palavras que vão te fortalecer no meio do deserto. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa história. Deus não desperdiça testemunho, ele usa para transformar. E aqui nesse canal você sempre encontra uma palavra de fé. Então até o próximo vídeo.